Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, o FMI divulgou um documento que revisa o estado das finanças públicas ao redor do mundo, projetando uma redução na pobreza e na dívida pública nesse ano em comparação ao ano passado, mas os níveis vão permanecer bem acima do que era esperado antes da crise. O FMI diz que a pobreza deve cair em 2021, segundo eles, parcialmente compensando o grande aumento em 2020, mas o número de pessoas na pobreza ainda é projetado para ser entre 65 e 75 milhões, mais alto do que o projetado antes da pandemia. Como é que você vê esses dados, Silvestre? Então, Glauco, acho que de certa forma era esperado que você tivesse, né, um movimento no sentido de redução da pobreza, porque em razão da pandemia, né, em 2020, você teve os estados, né, os países de uma maneira geral, tiveram que gastar mais, né, investir mais para fazer o enfrentamento da pandemia. Portanto, isso teve, evidentemente, reflexo na dívida pública dos países, né? Além dos países, você teve também, digamos assim, o crescimento do endividamento foi generalizado. As empresas, as próprias famílias, né? Porque na medida que você teve também a situação de piora, né? Da renda, do emprego, enfim. Então, acho que isso era, de alguma forma, era esperado. Para 2021, quer dizer, essa redução também, por quê? Porque você teve o avanço, né, na vacinação nos países, de uma maneira geral, né, uns mais, outros menos, evidentemente. Então, agora, o que é assustador, né, Glauco, é que em que pese ter havido essa projeção de redução da desigualdade, enfim, e do endividamento, né, nesse 21 em relação a 20, a pobreza ainda é uma coisa assustadora, quer dizer, entre 65, né, e 75 milhões de pessoas, mas é realmente uma coisa assustadora. Claro que isso é do ponto de vista geral, tem os países mais ricos, né? Esses tiveram um enfrentamento diferente, né? Basta ver se a gente lançar o olhar sobre a África, né? É uma situação completamente diferente, né? Tanto do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, como da situação de pobreza, de miséria, enfim. Agora, quando a gente fala do caso brasileiro, Silvestre, o FMI divulgou também uma projeção de que o Brasil deve crescer apenas 2,4% no período compreendido entre 2020 e 2022. A média global é de 7,6%. O Brasil também está abaixo dos países chamados emergentes, que tem média de 9,5%. Então, por mais que se tente colocar a culpa na pandemia, na crise mundial, os resultados negativos aqui do Brasil, tanto de crescimento quanto de aumento dos níveis de pobreza, o fato é que o Brasil está muito pior do que a média dos países, pelo menos por esses dados do FMI, Silvestre. Sim, bom, essas projeções, né, Glauco, tanto do FMI como do CDE, elas são diferentes, né, tem diferenças, né, do ponto de vista dos indicadores e particularmente da projeção de crescimento do PIB. As projeções feitas internamente, ou seja, sobretudo aí pelo Banco Central e outras instituições, dão conta de um crescimento menor, né? Tanto em 2021 quanto principalmente em 2022. Mas é isso que você mencionou, quer dizer, a projeção é que o Brasil cresça muito abaixo da média da economia mundial. E isso, evidentemente, tem a ver com a situação do Brasil, que já vinha antes da pandemia, né?
e a forma como esse governo enfrentou a pandemia, né? Enquanto os países gastavam mais, porque era necessário gastar para enfrentar a pandemia, para tentar acelerar a vacinação, aqui nós assistimos aí um processo digamos assim, de negação, de sabotagem, atraso no início da vacinação, uma baixa celeridade no próprio processo de vacinal, enfim. Então, isso não tinha como não ter como resultado projeções menores e, né, desempenho muito pior da economia, que é o que está se verificando, né? Então, de fato, o Brasil deve crescer menos, inclusive do que esses números projetados pelo próprio FMI. Tem um ponto importante, né, Silvestre, porque com a postura do governo brasileiro não tinha como dar certo e de fato não deu. Tem um trecho, inclusive, do documento do FMI que diz o seguinte: essa variação, né, a variação de projeção de crescimento e de aumento dos níveis de pobreza, ela depende de taxas de vacinação contra a Covid-19 locais, do estágio da pandemia e da capacidade dos governos de acessar empréstimos de baixo custo, fatores que podem exacerbar os efeitos sociais e econômicos desiguais da pandemia. O relatório fazendo a distinção entre os países e vendo justamente esses aspectos, tivemos aí um governo que, na verdade, sabotou medidas de protocolos sanitários, medidas de distanciamento social que acabaram ampliando o alcance da pandemia aqui no Brasil, com níveis de contaminação e de mortes também muito acima da média global, e aquela dicotomia falsa entre saúde e economia acabou se mostrando muito falsa e muito danosa mesmo para o país, né, Silvestre? Porque no fim das contas atrasou e está atrasando a recuperação econômica. Quer dizer, e os dados, né, Glauco, me parece que são reveladores, né, de como os países enfrentaram, os diversos países enfrentaram a pandemia. No nosso caso, é isso, quer dizer, desde o início da pandemia, lá em meados de março do ano passado, né, quando se teve notícia aí do primeiro caso, enfim, a gente tem acompanhado sistematicamente um processo de enfrentamento da pandemia, é isso mesmo, de negar, de sabotagem, de desorientação, quer dizer, e isso, desorientação em relação às medidas necessárias recomendadas tanto pela Organização Mundial da Saúde como pelo próprio Ministério, enfim, pelas autoridades sanitárias de uma maneira geral, quer dizer, e o governo indo sempre numa direção contrária. Então, isso, evidentemente, teve reflexo em 2020 e está tendo ainda em 2021. Basta comparar, né, o percentual da população que já está imunizada com as 2 doses ou com a dose única, entre o Brasil, por exemplo, e os diversos países, né? Nós estamos lá atrás, né? Por exemplo, até mesmo países aqui do nosso continente, como Chile, Argentina, Uruguai, por exemplo, estão muito mais avançados do que o Brasil, né? Então, isso é reflexo da forma como esse governo enfrentou e vem enfrentando a pandemia. Então, não tinha como esperar resultados diferentes, seja do ponto de vista do desempenho da economia, seja do ponto de vista da vacinação, né? Enfim, então é isso que, infelizmente, a gente está enfrentando no Brasil. E tem sempre uma falsa solução mágica, né, Silvestre? Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou a jornalistas em Washington que uma das possibilidades era vender ações da Petrobras e usar o dinheiro no combate à pobreza. Eu vou ler as aspas aqui do ministro. Quando o preço dos combustíveis sobe, os mais frágeis é que estão com dificuldade. Imagine então se eu vender um pouco das ações da Petrobras e der para eles esses recursos. Não faz sentido o país ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Bom, primeiro que o país não está ficando mais rico, é um segmento do país que está ficando mais rico, né? A gente sabe, aquele menos de 1%. E também uma solução estapafúrdia, Silvestre, porque vender ações, você achar uma forma de descapitalizar a Petrobras ou fazer privatizações disfarçadas para justificar o uso desse recurso no combate à pobreza, o que está deixando as pessoas mais pobres ainda é justamente a política de preço da Petrobras imposta pelo governo Bolsonaro, que é uma continuidade daquilo que foi implantado no governo Temer.
Então esse Sim, tipo isso. de solução também acaba não levando a lugar nenhum, Silvestre. Uhum. Isso é mais, digamos, como é que a gente pode dizer, é mais uma pérola do ministro da Economia, né? É, isso, é a política errática de preços da Petrobras que tem feito com que o petróleo e os derivados do petróleo, sobretudo, tenham aumentado de forma exagerada, né, nesses últimos... É isso que você falou, desde o governo Temer, lá em 2016, que tem essa mudança, né, e isso que você sabe, né, Gal? Principalmente o aumento de preços de petróleo e de derivados de petróleo, ele tem reflexo na economia de uma maneira geral, né? Então, não é à toa que a gente tem uma aceleração da inflação no Brasil, não apenas dos produtos, dos derivados de petróleo de uma maneira geral, mas de outros produtos, né? Por quê? Porque, por exemplo, o aumento de gasolina, diesel, tem um aumento, um reflexo direto no aumento do frete, por exemplo, né? Que por sua vez se irradia para outras cadeias produtivas, enfim. Então, não é isso que vai resolver, né? O governo teria que ter mecanismo, né? Teria que ter uma política de contenção, né, da inflação. Outra questão em relação especificamente em relação aos alimentos, né, aos produtos alimentícios, você tem o impacto do aumento do petróleo, por exemplo, do diesel, da gasolina, etc. Mas vamos combinar também que você teve uma política do governo de esvaziamento, né, dos chamados estoques reguladores. Isso a gente observou já no ano passado. Enfim, é essa política que tem feito com que você tenha, entre outros aspectos, a inflação acelerada do jeito que se acelerou desde... Começou lá em setembro, mais ou menos setembro de 2020, né? E com sinais, né, de continuar em patamar elevado nesses próximos meses. Infelizmente, Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, um bom dia para você, Glau. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.